Se você começou a se sentir diferente, isso não é por acaso. Pode ser que a sua consciência esteja despertando, e a maioria das pessoas nunca percebe isso. Muitas pessoas acham que estão perdidas, confusas, até diferentes dos outros, quando, na verdade, podem estar passando por um processo que poucos entendem. Um despertar. E se você já sentiu que algo dentro de você mudou, sem conseguir explicar, esses sinais podem confirmar isso. Porque o despertar da consciência não acontece da forma que a maioria imagina. Não é algo claro, não é algo óbvio, e, muitas vezes, nem confortável. Na verdade, ele começa de forma silenciosa, com mudanças internas que você não consegue explicar, com questionamentos que antes não existiam, com uma sensação estranha de que algo já não faz mais sentido como antes. E é aí que muita gente se confunde. Acha que está perdida, que está passando por uma fase ruim, ou que tem algo de errado com si mesma. Mas, na realidade, isso pode ser exatamente o contrário. Pode ser o início de um processo onde você começa a enxergar o que antes passava despercebido. E quando isso começa, não tem como voltar a ser quem você era antes. Por isso, se você tem sentido que algo dentro de você mudou, mesmo que ainda não saiba explicar o que é, presta atenção. Porque os próximos sinais podem confirmar algo que você ainda não teve coragem de admitir. O despertar não começa quando tudo faz sentido, começa quando o que antes fazia, deixa de fazer. Primeiro sinal: nada mais parece fazer sentido como antes. Um dos primeiros sinais de que a sua consciência está despertando é quando aquilo que antes parecia normal começa a perder o sentido. Coisas que você fazia no automático, lugares que você frequentava, conversas que antes te interessavam, de repente, já não têm o mesmo peso. Não é que tudo mudou do lado de fora, mas dentro de você, algo mudou. E isso começa a criar um desconforto difícil de explicar. Você pode se sentir deslocada, como se não se encaixasse mais em certos ambientes, ou até com certas pessoas. Aquilo que antes te distraía, já não preenche. Aquilo que antes parecia importante, começa a parecer superficial. E isso pode assustar, porque dá a sensação de estar perdendo algo, sem ainda ter encontrado o que vem no lugar. É como se uma parte de você estivesse se afastando da versão antiga, mas a nova versão ainda não estivesse completamente formada. E nesse espaço, surge o vazio. Mas esse vazio não é um erro. Ele é um sinal de que você está começando a enxergar além do automático. De que sua mente já não aceita mais tudo como antes. E de que, aos poucos, você está deixando de viver no piloto automático, para começar a questionar a própria realidade. O despertar começa quando o que antes era suficiente, já não consegue mais te prender. Segundo sinal: você começa a se sentir diferente das pessoas ao seu redor. Outro sinal muito forte de que sua consciência está despertando é quando você começa a se sentir diferente. Não necessariamente melhor, não necessariamente pior, mas diferente. As conversas ao seu redor começam a parecer rasas, repetitivas, como se girassem sempre nos mesmos assuntos. Coisas que antes te envolviam, agora não prendem mais sua atenção. E você percebe isso, em silêncio. Sem conseguir explicar muito bem. Você começa a observar mais, a falar menos, a questionar internamente coisas que antes você apenas aceitava. E, aos poucos, surge uma sensação estranha, como se você não se encaixasse mais completamente nos mesmos lugares. Pode ser com amigos, ambientes, ou até dentro da própria rotina. E isso pode trazer um certo isolamento. Porque, ao mesmo tempo que você sente que mudou, também sente que não consegue voltar a ser como antes. E isso confunde. Porque o mundo ao seu redor continua o mesmo, mas a forma como você enxerga ele, não. Você começa a perceber padrões nas pessoas, repetições de comportamento, reações automáticas, coisas que antes passavam despercebidas. E, sem perceber, você começa a se afastar internamente disso. Não por escolha consciente, mas porque já não faz mais sentido para você. E esse é um dos momentos mais delicados do processo. Porque você ainda não encontrou totalmente o seu novo lugar, mas já não pertence completamente ao antigo. O despertar não te afasta das pessoas, ele muda a forma como você se conecta com elas. Terceiro sinal: sua mente não para mais de questionar tudo.
Um dos sinais mais marcantes de que sua consciência está despertando é quando a sua mente simplesmente não aceita mais tudo como antes. Você começa a questionar coisas que sempre pareceram normais. Suas escolhas, suas crenças, a forma como você vive, até mesmo o que você aprendeu a vida inteira. Pensamentos mais profundos começam a surgir, do nada. Perguntas que antes nunca passaram pela sua cabeça, agora aparecem com frequência. Por que eu vivo assim? Isso realmente faz sentido para mim? Eu estou vivendo ou só repetindo? E, muitas vezes, isso vem acompanhado de um certo cansaço mental. Porque pensar mais profundamente exige energia. E nem sempre você encontra respostas imediatas. É como se sua mente estivesse tentando reorganizar tudo, quebrando antigas certezas, para abrir espaço para algo novo. E isso pode gerar confusão. Porque aquilo que antes era sólido, começa a parecer questionável. Mas esse processo não é um problema. É um sinal de expansão. Sua mente está saindo do automático e começando a observar, analisar e refletir de verdade. E isso muda tudo. Porque, a partir do momento em que você começa a questionar, você deixa de apenas aceitar a realidade e começa, aos poucos, a reconstruí-la. O despertar começa quando você para de aceitar tudo e começa a questionar o que realmente faz sentido. Quarto sinal: suas emoções ficam mais intensas e mais conscientes. Outro sinal muito forte de que sua consciência está despertando é quando suas emoções começam a mudar. Não apenas no que você sente, mas na intensidade com que você sente. Coisas pequenas começam a te afetar mais. Situações que antes passavam despercebidas, agora geram incômodo. Você percebe mais, sente mais, reage de forma diferente. Às vezes, pode parecer que você está mais sensível, ou até mais instável, mas, na verdade, você está mais consciente. Emoções que antes eram ignoradas, agora aparecem. Sentimentos que você evitava, começam a vir à tona. E isso pode ser desconfortável. Porque sentir exige encarar, e nem tudo que está dentro de você é leve. Mas existe algo importante nisso. Você não está sentindo mais, você está deixando de bloquear o que sempre esteve aí. E isso muda completamente a forma como você vive. Porque, aos poucos, você começa a perceber suas reações, entender seus gatilhos, e enxergar padrões emocionais que antes controlavam você, sem que você percebesse. E esse é um passo essencial. Porque enquanto você não sente, você não entende. E enquanto não entende, continua repetindo. O despertar não te torna mais frágil, ele te torna mais consciente do que você sempre sentiu. Quinto sinal: você começa a se afastar naturalmente de hábitos e padrões antigos. Um dos sinais mais claros de que sua consciência está despertando é quando você começa a se afastar, quase sem perceber, de coisas que antes faziam parte da sua rotina. Hábitos, comportamentos, até ambientes, que antes pareciam normais, agora já não encaixam mais. E o mais interessante é que isso não acontece com esforço. Não é uma decisão forçada. Não é uma mudança planejada. Simplesmente, deixa de fazer sentido. Aquilo que antes te atraía, já não chama mais sua atenção. Aquilo que antes era automático, começa a parecer desconectado de quem você está se tornando. E isso pode gerar um certo estranhamento. Porque você percebe que está mudando, mas não consegue explicar exatamente como. Você começa a dizer não para coisas que antes aceitaria. Começa a evitar situações que já não combinam com você. E passa a buscar, mesmo sem saber ao certo, algo diferente. E esse é um ponto muito importante. Porque mostra que a mudança não está só nos pensamentos, ela está começando a aparecer nas suas escolhas. E escolhas criam direção. Aos poucos, você deixa de viver no automático e começa a agir de forma mais alinhada com aquilo que está despertando dentro de você. Mesmo que ainda não esteja totalmente claro, você não precisa forçar a mudança. Quando ela é real, ela começa a acontecer sozinha. Sexto sinal: sua intuição começa a ficar mais forte. Outro sinal muito claro de que sua consciência está despertando é quando você começa a perceber algo diferente dentro de você, uma espécie de voz silenciosa. Uma sensação, um pressentimento, uma certeza que não vem da lógica. Você começa a sentir quando algo faz sentido, e quando não faz. Mesmo sem explicação.
Às vezes, é aquela sensação de que você não deveria ir a um lugar, ou que deveria tomar uma decisão, mesmo sem ter todos os motivos claros. E o mais curioso é que, quando você ignora isso, algo dentro de você parece avisar. E quando você escuta, as coisas começam a fluir de forma diferente. Não porque tudo fica perfeito, mas porque você começa a se alinhar mais com aquilo que realmente faz sentido para você. Isso acontece porque, conforme sua consciência se expande, você começa a perceber mais do que antes. Detalhes, energias, intenções, coisas que antes passavam despercebidas. E essa intuição não é algo novo. Ela sempre esteve aí. A diferença é que agora, você está começando a ouvir. E isso muda completamente a forma como você toma decisões, e como você se posiciona na vida. A intuição não aparece do nada. Ela se revela quando você começa a prestar atenção. Sétimo sinal: você sente que não consegue mais voltar a ser quem era antes. Existe um momento no despertar da consciência, em que você percebe algo definitivo: você não consegue mais voltar a ser quem era antes. Mesmo que tente, mesmo que, por um instante, queira. A forma como você vê a vida mudou. A forma como você enxerga as pessoas mudou. A forma como você percebe a si mesma mudou. E depois que isso acontece, não tem como desver. Você pode até tentar voltar para antigos hábitos, para velhos padrões, para versões antigas de si, mas algo dentro de você não permite mais. Parece estranho, desconfortável, quase como se você estivesse entre dois mundos. O antigo já não encaixa, e o novo ainda está se formando. E é exatamente aí que muita gente se perde. Porque esse espaço de transição pode dar medo. Mas ele também carrega algo muito importante: transformação. Porque quando você chega nesse ponto, não é mais sobre buscar respostas fora. É sobre reconhecer que algo dentro de você já começou a mudar de forma irreversível. E que, a partir daqui, sua vida nunca mais será vivida da mesma forma. Não porque tudo ficou mais fácil, mas porque você começou a enxergar, de verdade. O verdadeiro despertar não é quando você encontra todas as respostas, é quando você percebe que já não consegue mais viver como antes. Talvez você tenha se reconhecido em alguns desses sinais. Talvez em vários. E, se isso aconteceu, é porque algo dentro de você já começou a mudar. Mesmo que você ainda não entenda completamente o que está acontecendo. O despertar da consciência não é um momento exato. É um processo, silencioso, profundo, e muitas vezes solitário. Porque nem sempre as pessoas ao seu redor vão entender. Nem sempre você vai conseguir explicar. E, em muitos momentos, você pode até duvidar de si mesma. Mas existe algo que muda tudo. Quando você começa a perceber, você não consegue mais voltar a viver no automático. Você começa a questionar, a observar, a sentir de forma diferente. E, aos poucos, vai se afastando de tudo aquilo que já não faz mais sentido. Mesmo sem ter todas as respostas, você começa a caminhar. E isso já é transformação. Porque o despertar não é sobre se tornar alguém completamente diferente. É sobre começar a enxergar quem você sempre foi, por trás de tudo aquilo que você aprendeu a ser. E, a partir daí, a sua vida começa a mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O despertar não começa quando você encontra o caminho, começa quando você percebe que não pode mais ignorar quem você se tornou. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Alguma parte desse vídeo falou diretamente com você. E, quando isso acontece, ignorar é muito mais fácil do que mudar. Mas tudo continua igual. Se você quer continuar despertando, entendendo mais sobre si mesma, e saindo desse piloto automático que prende tanta gente, se inscreve no canal agora. Porque os próximos vídeos não são feitos para distrair você. São feitos para fazer você enxergar, o que a maioria evita. E antes de sair, me conta uma coisa nos comentários: qual desses sinais você mais sentiu? Porque, muitas vezes, é exatamente ali que começa a sua transformação.